Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, videozão de fechamento semanal. Hoje é dia 5, domingão, e só por ser um domingão, eu aqui gravando esse vídeo para vocês aqui depois de um treininho. Vamos lá, eu mereço o like pelo menos, né, pessoal? E para quem não é inscrito no canal aí, acompanha os vídeos, às vezes tá chegando aí de prima aí no canal, né? Não custa nada aí, dá uma olhada no conteúdo, vê se te interessa, tem um monte de coisa aí de ações, opções, fechamento técnico aí que eu faço uma vez por semana. De vez em quando eu abro live aí da minha sala ao vivo. Então fiquem à vontade, se inscrevam no canal aí. Não esqueçam de ativar o sininho. Vamos lá, vídeo de fechamento geral, tá? Não vou dar aquela pincelada aí de cenário, de macro, porque para quem acompanha aí meu conteúdo deve ficar cansado de ouvir mais ou menos as mesmas coisas, né? Mercado aí girando em torno de juros, aí tem shutdown, tem todos esses pontos que influenciam, mas é só você acompanhar, além, né, da minha sala ao vivo, alguma coisa do tipo, os vídeos de fechamento que eu faço no canal da Levante, que é a empresa que eu trabalho lá e presto serviços, e tem lá nossas opiniões, tá, em relação ao que a gente vai enxergando do mercado. Então vamos lá, tá, pessoal? Vídeozão de fechamento técnico semanal. Vou começar pelas criptos. Aqui, cripto, né? Os índices mundiais aqui que eu sempre gosto de dar uma analisada para me situar e depois vou pegar os papéis aqui. Aí eu passo primeiro algumas coisas que eu tenho aqui na tela, né? Como me chamando a atenção e depois eu pego o geralzão, tá? Então, para quem quer ver análise técnica aí, né? Ó, o geralzão eu passo todos os setores, ó. Se quiser uma grade de cotações dessa aqui eu consigo compartilhar o arquivo. Aí, como que você pode me pedir esse arquivo? Entra no meu grupo Trade na Mira, que vai ter lá postagens e tudo mais. O link tá aqui na descrição e lá você consegue me pedir pelo Telegram lá, pessoal. Que aí vocês já ficam no meu grupo do Telegram lá de análise e ainda pega uma grade de cotação completinha, ó. Dá para pegar tudo isso aqui. Vamos lá então, pessoal, vamos começar pelos índices de lá fora, ó. Bitcoin ontem, ó, chegou a romper máximas históricas, tá vendo, ó? Bitcoin renovou as máximas históricas, foi testar os 125 mil dólares, ó. Domingão perdeu um pouco de força, rompimentaço, tá, ó? Vamos lembrar, né? Rompimento de linha de canal, teste no topo anterior, tá vendo? Testando o topo anterior. Lá fora, eu tenho um alvo de 127.990 que eu tinha traçado ele já faz algum tempo, e eu tenho que é o alvo, né, desse movimento aqui para cima, tá vendo? Ó? Então quase que bateu lá, né, ó, 127 mil dólares, e se, né, for projetar alguma coisa aqui, dá para pegar essas pernas de alta ou talvez olhar o gráfico semanal aqui, que deve estar com uma cara de um belo de um pivôzão, né? Se fechar para cima aqui, daria para projetar essa projeção aqui, né? Aí, opa, não ficou lá a Fibonacci, deixa eu ajeitar aqui. Ó, aí ficaria mais ou menos os 140 como um alvo 2 lá em cima. Ó, os 140 mais ou menos como um alvo lá em cima e esse alvo aqui como um alvo parcial mesmo, tá vendo? Aqui coincide, né? Ó, esse alvo de Fibo com mais essa projeção daqui para lá, tá? Ó. É um movimento extremamente interessante aí das criptos. Aí Solana no semanal, tá vendo? Ó, tá quase ativando aqui um 9,3 de compra. Se encerrar a semana assim, esse candle encerra hoje, né? Ó, tá vendo? Esse candle encerra hoje. Vamos ver se superou a máxima, né? Máxima desse aqui, 237,22. Máxima desse aqui, ó, 236. Na realidade, já ativou, né? Ó. Se a gente olhar essa máxima desse candle aqui, ó, já superou, tá vendo, ó, a máxima do candle anterior. Então, estaria rolando um trade, né? Mais ou menos assim, ó, tá vendo, ó? Comprinha lá, stop lá embaixo e tentaria carregar para cima aqui, ó, no gráfico semanal, tá vendo, ó? Trade interessante, tá, pessoal? Veio testar a linha de tendência de alta, vamos ver no diário se tem algum gatilho aí. Olha lá, seria a entrada na formação de um pivôzinho de alta aqui, né? Interessante, tá? O movimento das criptos aí pro fim de semana aí deixa algo interessante. Vamos ver se segura mais ou menos. O Ethereum não, né? Ethereum tá mais com uma cara de uma bandeira de alta do que. Pode eu tirar aqui. Também não tá, né? Com cara, só se desse para traçar aqui. Vamos ver se tem cara de bandeira de alta isso aqui, né? Ó, seria alguma coisa mais ou menos parecida. Vamos ver se dá aqui, ó.
Mais ou menos, né? A cara de bandeira de alta não tá tão bonita assim, não. Mas pode fazer algum sentido. Ouro foi embora, né? Ó, fechou 3.900. Última entradinha do ouro foi essa aqui, né? Ó, esse 9,3 de compra aqui, ó. Entrada aqui, ó. E indo embora, né? O alvo, 160% de fibra lá em cima, nos US$ 4.000 a onça. Minério de ferro, tá? Eu acho que é gráfico semanal, tá, pessoal? Semana bem fraca para o minério ter feriado na China. Se a gente olhar o diário, o gráfico diário, né, a gente tem uma, um range, né, bem grande aqui de consolidação, né, do minério, né? E se for considerar esse movimento aqui, né, a gente consideraria essa leitura, mas eu iria mais no semanal, tá, para minério de ferro. O minério de ferro tem, né, ó, movimento de impulsão, correção para as médias, movimento de impulsão, correção para as médias, tá? Então, teoricamente, aqui a gente tentaria trabalhar com movimento de alta. Tem um 9,3 armado no minério de ferro, que seria a superação aí do candle da semana passada, né? Esse aqui, candle, ele fica com uma abertura dessa semana, tá vendo? Ó, 6 de outubro, a data aqui embaixo, ó. 6 de outubro, tá vendo? O candle de fechamento é esse daqui. Então, ficaria com rompimento aqui em cima, né? E stop aqui embaixo. É um trade interessante, né? E quando a gente tira o zoom também, né? Não tem, né? Não abriu ainda uma tendência muito forte, né? Tem uma linha forte de baixa, né? Que passa aqui, ó, mais ou menos. Seria o próximo teste, né? Se viesse o rompimento do 108 ou 109 lá em cima. Petróleo, né? Já tinha comentado várias vezes sobre essa possibilidade do petróleo cumprir, né, esse alvo dessa barra elefante aqui, ó, tá vendo? Que é, deixa eu ajeitar, vou acertar direitinho aqui, que essa barra elefante eu vou colocar assim, ó. Ó, esse seria o alvo de 100%, tá vendo? Da barra, nossa, é até mais baixo lá, né? Eu deixei aqui no fundo, ó. Eu ainda acho que vai vir cumprir, tá? Essa barra elefante de semanal. É uma barra elefante muito grande, tá? Com muito. Teve muita gente que empurrou o mercado para baixo aqui com um bom volume financeiro, tá vendo? E ó, não conseguiu voltar nem 50% da barra lá para cima, tá vendo? Ó, volta aqui também, ó. Então, pô, tendência de baixa mantida, né, no petróleo aqui, né? O contexto é de baixa. Aí essa semana, um fechamento forte, tá vendo? Perdendo essa região de mínima aqui, ó. Então, eu não acho difícil vir buscar a linha de retorno do canal lá embaixo, né? Tá vendo? Ó, linha de tendência é essa, né? De baixa, e a linha de retorno aqui, tá vendo? Aí poderia ser, né? Esse fundo, ou, né? O negócio, tipo, mais lá embaixo ainda, US$ 54. Aí ficar esperto, tá, pessoal? Brava. Quando eu passar a análise dessas ações aqui, vamos lembrar qual que é o contexto do petróleo, né? Título de 10, 20, 30 anos americano. Então, ó, de 10 anos a gente tem já um canal de baixa dentro de um cenário de uma lateralização bem grande, né, do, do título lá do governo americano. E quando a gente olha a janela mais curta, aí tem setup de venda, médias caindo, né? Então, olhando para baixo, olhando mais para corte de juros, tá vendo? Ó, nas três aqui do que. Olha lá, as três, né? Ó, deixei até o estudo aqui, né? Ó, tá vendo? Ó, rompimento de mínima, abre espaço para mais queda lá. DXY, deixa eu ver como é que fechou a semana. DXY, DXY, será que é um fundo duplo aqui, né? Ó, fundo um, fundo 2, tá vendo? Aí faz topo, vai, deixa lá em cima, volta, né? Aqui, se desse uma pivotada para cá, acho que seria um trade que teria bastante sentido, tá? Tô com uma conta na Paperstone que dá para operar essas coisas, tá? Esses índices, tá? Isso aqui fica bem legal de operar. O VIX eu não sei, né? Mas aí o VIX quietinho, mas DXY tem AWZ, né? Tem outras coisas para operar lá. Então, DXY é isso, VIX, né? DXY seria o dólar ganhando um pouco de força frente às outras moedas, né? Parece um fundo duplo, né? Vamos deixar marcado aqui. Aqui, ó, fundo um e fundo 2 aqui, né? Aí EWZ, né, vem alertando a semana inteira, né, comentando que aqui é ponto, né, de resistência forte, tá vendo? Linha de retorno, os 31 é uma resistência e ficou com cara de ombro, cabeça a ombro aqui, ó. Se eu tirar essas linhas de estudo aqui, ó, vou tirar
Lá, vou tirar, vou dar um zoom aqui, ó, que dá para ver aqui que para mim é um ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, cabeça, segundo ombro aqui, ó, e rompimento da linha de pescoço, tá vendo? Então, deu uma mudada, tá, na dinâmica de preço do Ibov, né? Não é reversão, né? Nossa, que reversão. Até no semanal, ó, deixou um engolfo de baixa. É sinal de correção, tá, pessoal? O mercado vem subindo já há várias semanas, né? Tem que dar uma aliviada, né? E o EWZ tem, né, espaço para testar a linha de retorno lá embaixo, né? Então, índice Russell 2000, dá para operar ele na bolsa, tem uma ETF ali, ó, região forte dele, né, ó, região forte, mas rompendo lá em cima, hein? Olha lá, é máximas históricas, ó, renovando máximas históricas lá. S&P também, ó, foi embora, PCzinho de compra que deu aqui, né? Olha lá. PCzinho de compra, ó. Retorno na média de 21, supera a máxima, compra e carrega. Dow Jones, idem, né? Tinha alertado para esse rompimento do Dow Jones aqui, né? Ó. Tá com cara de rompimento aqui, ó. Rompimento, pullback e foi embora aí. E o Nasdaq? Olha lá, Nasdaq eu peguei. Esse aqui eu peguei no Forex lá, ó. Pela Paperstone, tá vendo? Esse PC de compra aqui. Eu vi o do S&P e vi o do Nasdaq. O Nasdaq é um pouco mais volátil, né? Aí eu fui em cima do Nasdaq aqui, ó, PCzinho de compra ali. DAX alemão não conseguiu, né, superar a barreira lá. Os pares foram, né, ó, IBEX 35, ó que Cup and Handle, coisa mais linda isso, hein? Dá uma olhada nesse Cup and Handle aqui, ó. Ó, Cup, tá vendo? E Handle, tá vendo? É aquele xícara, né? Faz xícara e alça e vem o rompimento. Tem que ter a perna de alta anterior. Correção afunilada. A segunda correção não pode ser menos do que acho que 50% dessa correção aqui e vai e vem um rompimento, tá vendo? Aí a projeção é essa projeção aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, para cima, que é o que eu coloquei aqui, tá? Aí o alvo fica lá em cima nos 16.172. Ó, deu entrada no IBEX 35, que é o da Espanha, e no do Reino Unido. A única coisa que o do Reino Unido não ficou tão bonito assim o Cup and Handle aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Foi lá, veio aqui embaixo e veio o rompimento, ó. Tá vendo? Só o DAX que não, o DAX alemão que não acompanhou essa alta, ó. Ficou para trás aí. Agora, vamos lá. Ibovespão, né? Ibov, de um lado lá a gente tem o Ibov trabalhando numa região de suporte, de resistência, né? Aqui a gente tem o Ibov perdendo um ponto de suporte importante. Deixa eu colocar os dois gráficos aqui que eu gosto de olhar. Gráfico semanal e gráfico. Aí é gráfico semanal. Então, eu já tinha alertado, né, para esse teste, né, que o Ibov veio fazendo aí nos últimos dias, né? Então vem respeitando, ó, canalzinho de alta, bem bonitinho, né? Ó, trabalhando dentro. Aí aqui tinha testado, né? E não ameaçou perder, não perdeu. Chegou e de novo lá, 147. Foi de novo lá, não passou. Aí veio um rompimento, né? Então, geralmente quando não consegue romper muito para um lado, às vezes a possibilidade de rompimento para outro lado. Aí ele fez o rompimento na semana e pivotou para baixo, tá? Aí já desconfigurou totalmente esse canal de alta. Lá no gráfico semanal tá muito tranquilo, tá? O desenrolar aí da correção, porque não chegou nem perto da média de 9 aqui, ó. Não. Média de 9, média de 21, média de 50 e a média de 200, tá vendo? Então teria um primeiro nível aqui, um segundo nível na média de 21 e no máximo um terceiro nível aqui na média de 50. Mas se perder a 9, vir sambar em cima da 21 aqui, ficar enroscando, aí a gente começa a se preocupar um pouco mais. Se for só uma correção na média de 9, tá bem tranquilo, tá? Isso aí seria um movimento até interessante da gente ver aí na uma semana, duas aqui, né, ó. Mercado encostando, região de topo anterior aqui, ó. Ficaria uma região interessante de trade, tá? OBV tranquilo, tá vendo? Mercado bem. Só não chegou a renovar, né? O OBV máxima, né? Dá para falar que é uma divergência, ó. Isso aí, ó. Não teve renovação de máximas no OBV. O preço renova a máxima lá, mas o OBV não renova. Pode ser uma divergência, sinal do volume fraco da bolsa, tá? Mas iniciei correção.
Aí o índice futuro, né? Ó, tá vendo? O índice futuro que não teve força aqui também para passar da 200 aqui, ó. Não conseguiu aí cravar, né, um movimento de força para passar ali em cima. E volta, né? Aí faz movimento de correção aí um pouco mais forte. O dólar tá aí dentro de um range, né? Ó, sem muitas novidades, né? Aí setinha para cima, setinha para baixo. A hora que romper, a gente projeta, né? Pensa aí no rompimento. Juros deu uma boa recuperada, né? A gente estava viés mais baixista para os nossos juros, mas deu uma mudada aí na dinâmica, tá? Ó, algumas curvas de juros aí puxaram, principalmente as mais longas, ó, tá vendo? Por isso que várias ações de varejo aí sofreram essa semana, tá vendo? As pontas mais longas aí, ó, 2035, 2036, tá vendo como puxou aí a ponta, as pontas mais longas? Quando a gente olha também os títulos do Tesouro, fecharam a semana bem alto, principalmente os de maiores riscos, tá vendo? A gente pega, ó, IPCA mais 8, tá vendo? Ó, IPCA mais 7,64, o de 2040, IPCA mais 7,22 também, ó, tá vendo? Fechou bem alto, tá? Ó. A maioria dos títulos de IPCA, tá vendo? Rodando tudo IPCA mais 7, ó. Esse Educa 2026, ó, IPCA mais 8,27. Tá vendo? Acima de IPCA mais 7 já é bom, né? Acima de 8 então fica melhor ainda, tá? O mercado não tá muito confortável nesse momento aí com o cenário não, tá? Porque senão eu acho que o IPCA estaria trabalhando aí um pouco mais baixo, né? Visto que está mais tranquilo o cenário e a política monetária está funcionando, teoricamente o IPCA seria para vir reduzindo ali, e não é o que a gente vem vendo. Aí vamos lá, pessoal, vou pegar primeiro o que tá aqui, ó, que é um teste de Copinvest, ó. Então, ó, açaí, alertei na semana lá no meu grupo do Telegram. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Deixa eu colocar só numa outra tela aqui, que alertei no meu grupo do Telegram. Vou colocar aqui o trade na mira. Deixa eu pegar lá, trade na mira. Ó, açaí aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, aqui, ó, açaí 9,3 de venda armado no diário. Tava lá nos 9,37, ó, exatamente no rompimento. Se você tá no meu grupo aí, você tá perdendo aí algumas chances de trade, tá vendo? Aqui, ó, opa, cheguei errado. Deixa eu botar de novo. Essa daqui. Aí, tá vendo? Ó, alertei lá em cima, já veio, deu parcial, tá? Ó, papel, infelizmente, tá? Eu tinha um outro viés para sair, reforcei algumas vezes essa análise, né, que eu tava muito nessa leitura aqui, ó, mas a gente muda de opinião, né, tem que mudar, né, tá vendo? O mercado vai lá em cima, vem, faz uma segunda onda, vai corrigindo em direção às médias aqui, né, a gente esperaria um cenário mais otimista aqui para a tendência, né, ó. Aí ele vem, vai lá na média de 21, ó, retoma preço, né? Mas não consegue cravar para cima dos 10 e pouquinho, ó, e volta para baixo, tá vendo? Então muda, tá? Não renovou topo aqui, a gente se preocupa, né? Ó. Não teve força para testar o topo anterior, tá vendo? Ó? Aqui, ó, deixa topo mais baixo, muda o viés, né? Então, se você tivesse comprado nessa esperança aqui, ó, o stop tem que estar aqui embaixo, tá? Não dá para ficar de torcedor, não, tá? Stop estaria aí embaixo. Aí agora, e agora, Ricardo, como que fechou a semana? Pivô de baixa, né? Então, fecha a semana com pivô de baixa, bem interessante, ó. Vai lá em cima e fecha perdendo essa mínima. Aí aonde que ele pode buscar? Linha de retorno ou a gente faz uma projeção com base em Fibonacci aqui, dá para fazer uma projeção, ó, mais clássica aqui, ó. Então, ó, primeira miúca de alvo, ele praticamente testou aqui, tá vendo? Ó? Testou aqui. Então teria, né, essa região aqui como uma segunda região e se perder daqui para baixo, né? Aí tem a linha e o alvo de 100% lá nos R$ 8, tá? Então essa é uma forma de fazer aí a projeção e tem a outra também que eu gosto bastante de trabalhar, que é projetar pivô para baixo aqui. Tá vendo? 8,44 seria ali junto com a linha do canal ali, tá? Então, se alguém pegou a vendinha aí, teria que ser nesse formato aí. Favoritos, EZTC, gráfico semanal. Dá uma olhada nesse gráfico semanal, que contexto interessante. O papel tá numa lateralização bem forte ainda, tá? Mas dando o zoom, o que que a gente viu aqui? Rompimento da 200, primeiro movimento de correção. Então tem aí o que, pessoal? Fala para mim, EZTC, qual que é esse setup aqui, ó? Que eu vou deixar ele aqui, ó, um alerta da EZTC, alarme de rompimento, ó.
EZTC. CSNA. O que que parece CSNA? Me digam. Será que é um ombro, cabeça e tá fazendo o segundo ombro aqui, ó? Tá vendo? Aí aqui tá armando um breakout, né, ó? Tá vendo? Ó? Vai lá em cima, afunila, as médias encostando, ó, e as médias todas ascendentes. Se o minério de ferro não pipocar lá, pode ser, tá? Um trade interessante, tá? Primeiro média de 200, acima da 200, a 50 lá, ou de repente aqui em cima, tá? Ó. Tá vendo? É só a empresa também enrolada, né? A CCNA também endividada. Alpagartas, correção por enquanto, ó, limpa, né? Essa é aquelas correções que por enquanto não segurou em nenhuma média, tá vendo? Ó? Não segurou em nenhuma média, tá brigando em cima da 9, tá vendo? Ó? A gente olha a 9 aqui, ó. Olha o preço da 9 tá aqui, ó. Ó, 9 tá lá, 9,56 e aqui 9,55, tá vendo? Virou a média para baixo. Então aqui não tem gatilho nenhum nessa máxima, tá vendo? Mas vamos monitorar, porque sei, tá, é um papel que está bem quieto, tem um beta alto com juros, e seria, tá, ó, rompimento dessa região aqui, poderia dar uma estouradinha para cima, tá vendo? Papel para ficar de olho aí, tá, pessoal? Tem essa posiçãozinha comprada aqui que é teste também que eu estou fazendo. E a NIM 3, tá? Gráfico mensal ainda, né, ó? Esse é gráfico mensal, ó. Correção para as médias no gráfico mensal. Tem que segurar, tá? Aqui nessa, tem que segurar nessa 200, aqui, né? Tem que fechar para cima. Aqui também, né? Esquema esse candle fechar para cima aqui, que aí a gente pega o gatilho que tá aqui, ó, a gente desloca ele, tá aqui, né? O gatilho tá aqui de compra, né? Mês passado e desloca para cá. Lembrando que tem chão ainda esse mês, né? Vamos deixar uma linha aqui para de gatilho aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, alarme de rompimento. Deixa eu editar esse alarme, que aí eu sei o que que é. Ó, quando você quiser editar um alarme, você dá dois cliques, aí você vem aqui, ó, alarme, dá para você colocar o nome do alarme, 9.3 mensal, mensal. Aí eu sei, quando toca o alarme aparece na janelinha qual que é o alarme. Então tá aí os meus favoritos por enquanto, tá? Aí de repente eu pego mais algumas outras coisas. Aí vamos lá, o que que eu tenho aqui na minha grade, tá? E aqui eu vou passar minha grade geral com os destaques aí que eu gosto de ficar acompanhando. SLC, ó, pontaço, tá? Pontaço aí de suporte, mas eu não estou gostando da forma com que ela tá testando esse suporte, ó. Tá perdendo a média de 200, deixou um candle muito feio no semanal, ó, virou a BV para baixo, tá? Ó. Tomar cuidado com o rompimento aqui, tá? Bastante cuidado com esse rompimento aí. Pomo 4. Semanal, hein? PC de compra, setup do ponto contínuo, acho que é do Stormer, se eu não me engano, que é a correção na média de 21, tá? Preço afasta, corrige em direção à média de 21, superou máxima, compra, stop na mínima, tá vendo? Então tem aí o PC de compra armado na Pomo, bem bonito, tá, pessoal? Bem bonito. Aí no diário lá deu uma. Ficou um pouco feio, tá vendo? Aqui, ó. Então, ó, né, ó, um afunilamento de médias aqui indicando mais venda, né, ó, tá vendo? O preço passa para baixo e corrige. Aí tem que esperar. Às vezes pode acontecer na semana que disse uma semana mais brigada, e ele arma aqui, ó, para cima e ativa o setup ali, que é aqui nos 9,21, né? Às vezes dá para pegar um trade interessante, tá? Eu ficaria com o trade do semanal lá, tá? Apesar de eu achar que o papel tá meio esticado, né? Já andou horrores, mas eu prefiro a tendência do semanal do que as tendências do diário. Priner, também, ó, Priner, vamos monitorar, tá? Pode ser um cup and handle, né? Ó. Fazendo o cup, né? Ó, e entrar. Mas pode ainda, né? Tem muito chão aqui. Então, Priner, vamos dar uma monitorada só. Smart Fit deixou um engolfo de baixa em região de resistência, mas também um engolfo de baixa ruim de vender, né? Porque você vai vender o engolfo de baixa já com um monte de suporte, né? Tá vendo? Então, não gostei do fechamento semanal da Smart Fit, tá? Vou tirar ela fora daí, porque eu estava acompanhando um pouco mais essa possibilidade de alta. A Vibra Energia que eu comentei semana passada, deu a entrada, tá vendo? Ó?
9,3 de compra aqui, acionou entrada na semana, mas não andou, tá vendo? O papel armou uma consolidação. Stop dessa entrada tá aqui embaixo. Então tem que deixar o stop quieto aqui embaixo e tá aqui, tá? Então, sem grandes novidades. Gemate, tô só de olho, tá? Papel, teve alguns comentários aí na semana do papel. Desk, aquele fundo duplo gigantesco, ó. Aquele fundo duplo gigantesco. Se desse algum gatilho de compra nesse papel aí, eu tentaria pegar. Deixa eu ver qual que é o volume dele, mais ou menos. Ó, nos últimos dias aí, 4 milhões, 3. Tá vendo como o volume subiu bastante aqui, ó? Ó, tá vendo como o volume subiu aqui, ó? Tá vendo? Aqui seria, né, ó, correção para pegar o movimento de alta, tá vendo? Que é um fundo duplo, tá? Não tem como não falar que isso aqui é um fundo duplo, né? Não tem, ó. Fundo um, fundo 2, ó. Vai lá em cima, volta. Tá vendo, ó? Região de mínimas, ó. Tá vendo? Uma outra região. É uma região bem forte, diga-se de passagem aqui, ó. Ó. Né? A gente traça aqui, ó, como uma região, ó, como ela é forte aqui também no passado, lá ela segurou. Aí você imagina se a gente botar o gráfico mensal e o fundo duplo for isso aqui, ó. Fundo um, fundo 2, tá vendo? Porque o fundo duplo, aqui você não vai falar que é um fundo quádruplo, tá vendo? Fundo um, fundo 2, fundo um, fundo 2. Se a gente olhar o gráfico longo, tá muito próximo, né, esses fundos aqui, tá vendo? Muito próximos, né, ó, tá vendo? Então seria, né, praticamente, imagina se isso aqui tudo é um fundo duplo, a projeção fica isso aqui para cima, ó. Projeção fica isso aqui para cima, ó. Mano, ficaria um negócio animal, né? Se der um trade dos 11 para os 16 lá em cima, já é top, você entendeu? Tá vendo? Papel para ficar monitorando, tá? Desk. Mas é um papel que não dá para operar sem stop, sem chance, sem stop. Ó, seria um fundo duplo animal esse aí. Eu gosto de colocar esses papéis aqui, mesmo que eu não opero, para ir acompanhando, tá? Você vai vendo que tem alguns padrões ali que tem sua validade e eu gosto muito, tá? Eu gosto de ficar acompanhando a historinha ali. Ó, PCT, vamos lá, semanal começou ali uma correção mais bonita. Durante a semana, esse papel, vamos voltar ao replay aqui dele, ó. Né? Eu até publiquei também esse daqui, mas esse aqui não desenrolou, tá vendo? Ó, o papel faz perna de alta, um fechamento, dois, tá vendo? Ó, aqui na real já teria dado um trade estopado aqui, ó. Ó, aqui teria um 9,3 de compra, ó. Tá vendo? 9,3, um fechamento para baixo, dois, gatilho de entrada ativou nesse candle aqui, ó. A entrada ativou nesse candle, tá vendo? Aí você passa para cá, ó. Tá vendo, ó? Ativou e estopou. Tá vendo? Eu não gosto muito, por que que eu não gosto muito? Porque o stop, nesse caso aqui, ó, ele fica posicionado acima da 9 e acima da 21. Eu prefiro pegar stop preferencialmente abaixo da 21. Porque é sinal que você está pegando o movimento no começo, né? Você pega as médias ainda coladinhas aqui, né? Tá vendo? Você pega elas abrindo aqui assim, ó, né? Tá vendo? Você pega aqui, ó, a 9, né? Você deixa o stop abaixo aqui, vai embora. Agora, tipo, você pega muito alto aqui, né? Ó, você vai pegar a 9 aqui, ó. Daí ele corrige, a 9 tá longe, tá vendo? Ó, igual aqui, ó. 9 tá longe lá, né? Ó, você voltar a entrada. Ó, tá vendo? Ó, 9 tá muito longe. Eu não faria, tá? Aí, beleza, estopou, né? Aí, beleza, você vai lá e estopou. Aí você tá de olho no papel, papel, pau, segura na 9 de novo, tá vendo? Ó? Segura na 9. Aí, outra entrada aqui, né? Daria para pensar aqui numa outra entrada aqui, ó, superar a máxima ali, compra. Ó, não superou. Aí, pau, desloca gatilho. Aí, pau, entrada, tá vendo? Ó? Entrada, stop aqui embaixo. Aí esse stop é melhor, tá vendo? Ó? Tá embaixo da 21 ali. Aí não andou também, tá vendo? Ó? Veio testar 21 também e não andou. Aí, se você tá posicionado aqui, não tem o que fazer. Aí, se não tá posicionado, dá para olhar o semanal lá, ó. Semanal 9,3 de compra no semanal. O papel ganhou um range, né? Ó, máximas, próximo ponto forte é os 9,30 lá. Prio. Prio tá nesse canal de baixa, né? Ó. Prio tá nesse canal de baixa aí, nem ata e nem desata. Cosan, Cosan deu uma vendinha bem bonita na semana, né? Ó. Tá vendo? Ó? Bem bonitinha, ó. A entrada foi aqui, tá vendo? Ó? O alvo seria região de fundo lá.
Bem arriscado também, né? A raiz em R$ 1 aí vai ser um ponto de briga, tá, pessoal? R$ 1, geralmente, desses papéis aí, quando dá uma micada, fica um ponto de briga, porque abaixo de R$ 1 aí pode tomar gancho da B3 e tem que fazer agrupamento. Fiquem esperto com raiz, hein? Se tiver um agrupamento aí, esse papel cai mais uns 30, 40 na cara de todo mundo, hein? Goal rompendo um ponto legal, tá? Ó, 9,90, mas não fechou forte acima dos 10, ó. Papel ganha, né? Uma faixa de preço, tá vendo? É um papel de range, tá? Igual. Aí ganha o range de cima aqui, ó. Brava. Cuidado. Ó lá, papel perdendo uma linha de tendência de alta aqui, ó. Tá vendo? Cuidado com esse papel, hein? Vamos ajustar essa linha de tendência de alta aqui. De baixo, ó. Tá vendo? Daria pra deixar ela mais ou menos assim. Tem esse candle que passou aqui, né? Um pouquinho, tá vendo? Mas, ó, esse teste tá certinho. Esse teste também tá certinho. E esse aqui tá certinho também. Tá bem em cima, ó. Tá bem em cima. O que eu não gosto é que já fez, né? Um pivô aqui, ó. Tá vendo? Um pivô de baixa, médias todas alinhadas para baixo. Semanal também as médias se alinhando para baixo. OBV apontando para baixo nos dois tempos gráficos. Magalurdes, que isso, hein, Magalu? Ó, um golfo de baixa gigantesco, tá? Para mim, muito esquisito esse movimento da Magalu. O BBSE, não, esses aqui eu vou passar lá no fechamento, tá, pessoal? Então, os papéis que eu estava de olho aí, se você assistiu até aqui, não custa deixar o like, pessoal. Não deixe de dar o like aí, por favor, bem importante para nós. Então, Cosan, vamos lá, petróleo. Vou passar todos aqui, vamos passar as ETFs aqui também. QBTC, ó, ETF pura de Bitcoin, né, ó. Se tiver um rompimento lá em cima, né? Lembrando que o Bitcoin foi testar a resistência, ó. Rompimentão bonito. ETF de Ethereum, aí tem que olhar e mais por lá, o Hash 11, uma ETF bem alavancada. Gold 11, ó. ETF do ouro, IVVB 11, ETF do S&P 500, SPY, ETF do S&P 500 com dividendo mensal, ó. Dividendo mensal, todo mês pinga aí uma queredinha muito boa, tá vendo? Ó, o papel pagando R$ 111, pagou 1,06. Vou fazer a conta, 111,40, pagou 1,06, inverte, divide 100 vezes, olha lá, pagou 0,95 de dividendo. Papel interessante para carregar aí, ó. Nas de 11, ETF de Nasdaq, mas não tem dividendo, crua, né? Isso aqui é ETF crua, ETF de tecnologia, China 11, ETF da China, ó, como andou, hein? Cheguei a pagar R$ 4 nesse ETF aí, não botei uma fé e saí fora antes. QQQ, ó, outra ETF que paga dividendo mensal também, ó. Essa custa, pagou, essa é um pouquinho mais volátil, porque o QQQ, se eu não me engano, é do Nasdaq. 1,12, inverte, divide 100 vezes. Olha lá, pagou 1,12% de dividendo aí no último mês. Muito bom também esse. São todas da Buena Vista, né? Uma única gestora aí que está fazendo esse tipo de produto no Brasil, BIWM39, Russell 2000, então tá aí aquela ETF dos Estados Unidos. Aí tem Coin 11, ETF de Bitcoin que paga dividendo mensal também, mesma empresa que faz, né, a Buena Vista. Esse paga um pouco mais, esse chega a pagar uns 2% aí de dividendo mensal também. Esse é Dow Jones, aí que é Sol é Solana, dólar 11, ETF de dólar, tá vendo? Uma ETF que acompanha o dólar brasileiro aí. Casa 11, eu não me recordo qual que é o esquema. QBTC, GBTC é de Bitcoin. Aqui, ó, índice de materiais básicos, né? Esse é o tem Vale Petro não, tem Vale, Suzano, Klabin, né? Gerdau, Goal, esse é o índice de materiais básicos. Índice financeiro, ó, não quer alocar em um banco específico, dá para você pegar o índice de bancos aqui, que é o FIND 11, Auro 11, não me recordo qual que é o esquema. Ah, esse eu acho que é de ouro. Eu acho que esse é de ouro, com dividendo também, hein? Esse Auro 11 aqui, ó, eu acho que ele é o de ouro, se eu não me engano, que é da Buena Vista também, ó. E Bura 39, esse aqui é uma tese de urânio. Então, para você, tem bastante ETF na Bolsa Brasileira. Eu tenho pouco aqui na grade ainda, tem muito mais ainda. Tá vendo? A tese de urânio. Tese de urânio é legal, tá? Porque
Eu acho que não tem muito para onde correr, né? Por pior que seja aí, né, energia nuclear, mas vai chegar uma hora aí que não tem para onde correr tanto nesse ponto assim, né? Porque é eficiente o negócio, né? Não sou especialista, mas o negócio é eficiente. Aí vamos lá, índices, tá? IFIN, IFNC, índice financeiro, ó, não rompeu o topo lá em cima. Mano, não teve força para o rompimento do topo lá em cima. De qualquer forma, o canal foi rompido e o teste do topo. Se a gente fosse fazer uma projeção, a projeção seria, né, essa com essa aqui. Tá? Mas precisa romper o topo aqui. Se não tiver um rompimento do topo aqui, esquece que aí não vale nem a pena tentar projetar, tá? Querem mexer com o resultado dos bancos, né? Aumentar a CSLL e isso não é legal no setor lá. Índice de consumo, esse tem as varejistas, tá vendo? Esse aqui é bem interessante, tá? O índice de consumo, caso mude o cenário, tá vendo? Ó? Romper essa 200 aqui é tipo um cenário muito bom, tá? Ó. Cenário de juros mais baixo, ó. Cenário de juros mais alto, tá vendo? Ó? Aí, cenário de juros caindo é isso aqui, ó. Tá vendo? É ciclo. Aí tem as small caps, que aí dá para pensar na small 11, ó. Rompimento daqui, ó. Tá vendo? Small 11 é rompimento daqui, tá, pessoal? Não tem o que perder, tá? Ó. Small 11. Falar que vai cortar juros aí, ó. Ó, Small 11 lá em cima, ó. Tá vendo? É lua. O utilities de energia elétrica, saneamento básico, nada demais, tá? Não, para mim não quer dizer que é realmente reversão, tá? De tendência, mas com certeza tem espaço para corrigir, né? Ó as médias como estão longe, né? Ó, no semanal, no gráfico mais longo. Infro e MAT, índice de materiais básicos aqui, que é onde tá a Vale, né? Então, tá com cara, né? Ó. Não tá com cara de pivô de alta, é isso? Olha lá, faz topo, faz fundo, né? Ó. Foi romper lá, só podia ter melhorado um pouco o volume aqui, ó, mas tá com cara de pivô de alta. Vamos lá, petróleo, gás e seu like aí no vídeo, hein? Vou pedir um monte de like hoje, vamos ver se a gente consegue bater mais de 50% desse vídeo com mais de 50% de like das visualizações aí desse vídeo. Cosan, comentei, não tem muito o que comentar, o que falar, né? Ó. RECV, cunha de baixa, essa também eu acho que eu publiquei sobre essa cunha de baixa da RECV 3. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, essa aqui eu acabei não colocando. Mas essa eu já tinha alertado ela já há um bom tempo, já que esse papel estava com viés de queda, tá? Ó. O ponto aqui é o seguinte, tá? Ó. Isso pode ser um indicativo de rompimento de baixa, ó. Tá vendo? Olha lá. Pode ser, né? Um cup and handle invertido, né? Não pode, ó. Né, ó. Olha lá. Cup, né, ó. E o handle aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse rompimento para baixo aqui, ó, pessoal, é imperdível, tá? O OBV lá já abriu o bico. O do diário aqui, ó. Tá vendo? Já abriu o bico, tá? Se o petróleo bater para baixo lá, ó, lembrei do petróleo, hein? Se o petróleo bater lá para baixo, ó, esse é um papel que vai apanhar, tá? Ah, Ricardo, mas paga dividendo, o papel é bom, não sei o que lá, o gerador de caixa, né, e tudo mais, mas, cara, para mim não é compra, tá? Para mim não é compra, tendência clara de baixa. Prio, comentei, sem muita novidade, Ryzen também, Brava também, Vibra idem, aqui é Mico, o GPA foi embora, né? GPA não tem muito o que pensar, não. Petrobras tá dentro do range, tá vendo? Tá dentro do range. A única coisa que no curto prazo, quando você olha a janela um pouco menor, perdendo uma linha de tendência de alta com, né, ó, todas as médias aqui, ó, virando, tá vendo? Ó? As quatro médias cruzando aqui, ó. Quatro médias cruzando aqui é muito ponto de venda, né, ó? Tá vendo? É muito ponto de venda isso, tá vendo? Não tem nem como discutir, né? Quando olha o diário. Quando você olha o semanal lá, praticamente nada. Eu achei que a Petro fosse andar, hein? Eu achei que a Petro fosse andar aqui, ó. Lá em cima, ó. Ó. Eu achei que fosse andar, mas não teve força para romper lá em cima, ó. Né, ó. Voltou, ó. Volta em V, total, segurou, rompimento embaixo. Sem chance.
O PCT eu comentei, aqui é mico. Vamos ver, materiais básicos. Mico. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, para eu ver o volume. Deixa eu colocar o volume aqui, que aí não ocupa tanto espaço, que eu sei que você que tem um monitor menor, né? Para assistir aí, meu monitor é grande. Aí eu só vou pegar os volumes mais altos. Dexp, Micasso, não. Vitia, não. Vamos ver, Unipar, foi embora, hein? Papel, sem chance, não parou. Feza, a Feza tá ensaiando aí um. Vê se tá ensaiando um movimento de recuperação. Fica de olho na Feza, hein, pessoal? Um papel bem amassado também. A Honey 3, ó, tinha colocado já vários comentários sobre esse range todo aqui, ó. Tá vendo? O papel tá indo aos pouquinhos conquistando, tá? Os pontos de preço aí pra cima. Aura 33 é ouro, né? CBAV, não vejo nada demais, não. Esse papel não. Vamos ver se tem um Joy de Nápoles aqui? Não. Tem, né? Tá vendo? Ó? Fechou pra cima da média, fecha pra baixo. O próximo candle que fechar pra cima ativa aí o setup, né? Dá pra colocar o gatilho de compra. Mas, por enquanto, nada. Braskem, nossa, foi embora, hein? Ó, foi embora. Pivô de baixa. PC de venda. 9,3 de venda aqui no diário, ó. Que é aquele 9,3 que eu não gosto, ó. Tá vendo? Armou, né? O 9,2 aqui. 3 não, 9,2. Tá vendo? 9,2. A diferença é a posição do fechamento, né? Tá vendo? Menor fechamento da tendência de baixa. Esse cara fecha aqui, ó. Tá vendo? Acima da máxima do outro candle aqui. Então, 9,2. Aí o gatilho de compra tá aqui, ó. Do 9,2. Seria vender essa mínima aqui, ó. Aí, próximo candle, vamos ver se ativa? Não ativa. Desloca gatilho. Aí vamos ver se ativa. Ó, aí ativou, tá vendo? E o stop ficaria aqui. Aí o stop fica meio longe da média de 9. Eu não sou muito fã, tá vendo? Mas papel, contexto de baixa, né? Não tem como querer comprar aí não. GGBR, ó lá. Foi testar lá em cima, né? Diferente a Goal, conseguiu romper, né? A GGBR não foi. Aí não sei se é um indicativo aí que alguma das duas está mentindo. BRAP. Mas eu sou mais a Vale, tá? Cadê a Vale? Vamos botar a Vale aqui do lado da BRAP. Sou mais operar a Vale do que operar a BRAP, ó. A Vale tá caminhando lá para 60 pila, tá? Tem muito o que discutir, não. SLC, comentei, né? Cuidado com esse suporte. CSNA, comentei também, né? Ia olhar de novo ali, mas essa eu comentei. Suzano é uma rocha, R$ 50 aí, ó. Pontaço, venda de put, né? Tem várias coisas aí que dá para fazer nessa região aí do papel, ó. Suportaço. 50 pila. Klabin, 18,25. Também travada aí, né? Não tem muito o que fazer, não. E aí, e essa Uzi Minas, hein? Enroscada aí, né? De Minas, acho que só se fizer o pivô lá em cima, por enquanto. Bem enroscada, hein? Sem chance. Dá pra traçar aqui, né? Será? Olha lá, olha lá. Será que faz sentido? Uma bandeirinha de alta aqui? Uma cunha, né? Quase, mais ou menos. Vamos ver, monitorar durante a semana. Os Minas tá no radar lá. Dexco. Nossa, feio esse fechamento, hein? Papai não quer andar, não. E a Semi, né? Foi embora a Semi, alertei, né? Esse rompimento daqui, ó. Pegamos esse rompimento, tá? A gente operou exatamente esse rompimento aqui lá no SGR essa semana. Stop no gain já, né? Que a gente vai tentando conduzir. Rompimentaço, tá? Todas as características aí de realmente um rompimento aí dessa região. Vamos lá, bens industriais. Aqui é grande, hein? Aqui tem bastante ação. Porte 3. Eu não sei se vai sair da bolsa, se não vai, né? Papel dando mastigadinho aí. STBP eu acho que vai sair. Eco Rodovias, olha lá, 9,3 de compra na Eco Rodovias. Não ativou semana passada, ó. O alerta tava lá, ó. Não ativou, desloca gatilho. Vai ficar a entrada aqui. Legal, tá? Esse. Interessante, ó. Stop fica abaixo da 9, fica abaixo de topo anterior. Pode ser, né? Não estou cravando que seja, mas pode ser o rompimento
o pullback, né, dessa região que se torna suporte, tá vendo? O papel teria um range para andar para cima. Tegma. Tegma mandou muito já também, né? Deu uma virada feia lá. JSLG. Ó, JSLG também ativou na semana, tá vendo? Uma tentativa, tá? Aqui é aquele formato que o mercado não está com tendência de alta clara, né? Não tem tendência de alta clara aqui, ó. Por que que não tem? Porque, ó, vai lá em cima, vem, vai lá em cima, volta, tenta aí, né? Aí aqui, ó, seria essa tentativa, tá? Mas é aquele trade que tem um pouco mais de risco por conta do contexto para trás aqui da JSLG, tá vendo? Então é aquele trade um pouco mais arriscado, mas deu entrada, volume na semana foi muito bom, ó. Tá vendo? E o stop tá aqui embaixo. Esse é aquele trade também, que se você acerta o início do movimento, vixe, aí esquece. Aqui, mico, não. JSLG. Não, aqui é login, não. HBSA também não. Olha lá. Ah, Rumo tá andando uns pouquinhos. Não me chama muita atenção esse papel, não. Azul, sem chance. TASA 4. TASA tem um setup de venda ativado já, tem algumas semanas aqui, ó. Olha lá. Vou botar o replay aqui, ó. Perna de baixa, mercado afasta. Um fechamento para dentro, dois. Ó, gatilho de venda aqui, ó. Aí vamos ver. Aí não andou. O gatilho de venda continua. Média continua caindo? Continua. Só que é aquele setup que eu não gosto muito, porque está muito esticado, né? Então, um critério de seleção eu não faria ele. Aí, aqui. Aí melhora um pouco. A média chega um pouquinho mais próximo. Aí, mais outro. Opa, agora ficou top. Por quê? Ele deixou um chute em star, ó. Um chute em star em cima da 9. Tá vendo? Baita padrão, volume bom, tá vendo? Ó? Baita padrão vendedor aqui, tá vendo? Aí o que que você faz? Desloca gatilho lá em cima. Aí mais uma semana. Opa, não ativou, tá vendo? Ó? Não ativou, não perdeu essa mínima. Deixou um candle com cara de venda? Deixou. Média tá caindo? Tá. Desloca gatilho para cá. Aí mais uma semana. Olha lá, ativou, tá vendo? Ativou, não andou, não superou a média, stop tá quieto lá em cima. Deixa o stop quieto lá em cima. Aí vamos ver, mais uma semana. Aí começou a andar, tá vendo? E foi o fechamento dessa semana. Então, esse, né, é o desenrolar aí no papel que claramente, né, tem tendência de alta. A única esperança da TASA era o Lula sentar com o Trump lá e acertar algum acordo comercial e tirarem as armas lá, né, das importações, ou a TASA conseguir montar uma fábrica, que também não é algo tão rápido assim, né? Imagina. Aí você olha assim, você fala, nossa, bomba a empresa, vai montar uma fábrica lá nos Estados Unidos. Cara, com que dinheiro ela vai montar? Ela vai pegar a dívida para montar a fábrica lá. Até essa fábrica começar a produzir, para trazer algum resultado. Tem, tipo, cara, tem um longo caminho pela frente, né? Infelizmente, tá, a tarifa prejudicou forte demais a TASA. VEG, tá aí. Range, não consegue ficar para cima, brigando, canal de baixa, né? Não tem outra análise. Gosto pra caramba da ação também, mas dólar baixo e tarifa lá também, né? VEG anunciou vários investimentos aí que deve demorar algum tempo, né, para trazer resultado. Home 3 em Golfo de Baixa, chegou a ativar Home 3. Volume é baixinho, né, na Home também. Bem baixinho, ó, dá 10 milhões na semana. Mills. Ó, Mills tem uma comprinha ativada lá, ó. Ó. É aquela compra contra-intuitiva. Por que contra-intuitiva, Ricardo? Porque é aquela compra perto de resistência, ó. Tá vendo? Você tenta comprar aqui, né? Você está tentando antecipar o movimento de rompimento, tá vendo? O mais certo é esperar, né? Vem um rompimento e você tenta pegar. Mas às vezes dá para arriscar, né? Ó, antecipar a tentativa lá. Volume melhorando, tá vendo? Ficaria um trade com stop pequeno. Aqui, ó. Seria esse stop, joga parcial para cá e tenta carregar se vier um rompimento. Não dá para saber se vai romper ou não. Isso aí, quem fala que dá para antecipar é, né, muito mãe de Ná. Só no diário, né? O diário ficou feio, né? Tem ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, aqui, ó. Né? Tá vendo? Meio caído aqui, né? Parece o Celeron meio torto.
Frio não. Kepler. Também não. Por enquanto o Kepler sai do lugar aí também. Inepar também não. Aqui não. ARML não. Aere. Não também. Ealt. Olha lá. Tá vendo? Queridinha aí do mercado, ó. Deu setup de venda na semana também, ó. Vamos voltar a replay, ó. Afastou das médias, barrona bonita, volume alto. Opa, mais uma barra para fora aqui. Vamos ver. Opa, fechou para dentro. Olha lá, 9,2 armado, tá vendo? Fecha acima dessa máxima aqui, tá? Mas de via das regras, você pode esperar dois fechamentos para dentro, né? Eu prefiro esperar dois fechamentos para dentro. Um, dois, pau, gatilho de venda aqui. Não, não. Ó, ativou, bota stop lá em cima. Olha lá. Bota o stop lá em cima e deixa. Ó lá. Não andou, não andou, tá vendo? Aí começou a andar, tá vendo? Tá alinhado, médias para baixo, tá vendo? Cruzando agora, ó. Chuva. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Ó, BV lá, ó. Perdendo mínima lá. Cuidado, hein? Excelente marca também, hein? Tem muito equipamento boa da Shure. Excelente marca, mas infelizmente é indústria, tá, pessoal? O carrego de indústria não é um carrego barato, tá? Não é um carrego barato. Tupi também, outra excelente empresa também, mas faca caindo total. RSU, Mico, Rapt. Nossa, perdeu a Rapt, hein? Teve uma cliente que vendeu a Rapt que eu falei, ó, tá vendo? Ó, bandeira de baixa, né? Ó? Bandeira de baixa, cunha, né? De baixa, teste na mínima da cunha e ó, abriu o bico aqui, foi embora, hein? Ó, abriu o bico a Rapt, hein? Ó, vaziozão, ó. Vaziozão gráfico para baixo aí, hein? Fras. Nada motiva. Nada também. Opa, nada não, né? Ó, motiva. Ó, interessante, hein, pessoal? Ganhou um range de preço, motiva, hein? Ah, como eu falei, Embraer nem sobe nem cai, né? Travada aí. Aqui é Mico, Azevedo. Azevedo fechou, né? Um contrato com a Petro, acho, se eu não me engano, mas não sei se isso também traz algum benefício para a empresa ou não. Eternit. Nossa, não. Bens industriais foi. Vamos lá, pessoal. Consumo cíclico. Três tentos. Nada, né? Papel difícil. Sem tendência nenhuma. Soja. Também não. Agro. Também não. SLC, comentei. JOL 3, né? Ó, tem chance por enquanto. Vejo absolutamente nada em JOL 3, né? O máximo uma comprinha aqui nessa virada de média para cima aqui, mas sem chance. São Martinho, não. MBRF. Cuidado, hein? Cuidado, ó. O espelho aqui, ó. Deixa eu tirar essa linha aqui, ó. Cuidado, hein, ó. Lembra do espelho que eu comento para vocês, né? O papel sobe de um lado e devolve do outro, ó. Cuidado, hein? O papel perdendo o fundo já. Ficou bem feio, tá? Cuidado, cuidado. Só me quem acompanha a bolsa faz tempo, escreve para mim uma fusão aqui que deu certo, porque eu não me recordo de alguma fusão aí no mercado financeiro que tenha dado certo, né? Alguma das empresas que se juntaram e continuou subindo. Eu não me recordo, tá? De fusão assim, tá? Tipo, geralmente quando uma compra a outra, né? Quando entra aí um acordo de compra, sim, é benéfico. Agora, fusão, vamos juntar os panos aí e tal, costuma não dar muito certo, né? As mais recentes, Asai Soma, Enalta e 3R, né? Não sei, Cobase e Pets, né? As ações não andam, tá? O mercado parece que não gosta, tá? Por isso que eu fico comentando aí, cuidado. JBS não, BIF, foi embora, ó. Ó, BIF lá no diário, ó. Setup de correção para 9 aqui, ó. Superar a máxima, comprinha, ó. Tá vendo? Máxima, comprinha. Tá vendo? Pontaço, né? O próximo ponto de resistência é só o 780 lá em cima. Não botava uma fé que esse papel fosse andar, tá? Esse é um papel que eu não botava uma fé. Camil, não. Emidia. Ó, Emidia, lá no semanal, lá, ó. Ó lá. Vamos voltar ao replay. Vamos tirar aqui, ó. Ó lá. A gente fez alguns exemplos de venda, ó, um exemplo de compra, tá vendo?
Aí, cara, não gosta de operar na venda, opera na compra. Só se pegar o papel que a média tá subindo, ó. Pau, perna de alta. Um fechamento. Não, o maior fechamento é esse aqui ainda, né? Tá vendo? Não é a máxima, tá? Não é a máxima, é o maior fechamento. Esse aqui é o maior fechamento, ó. Tá vendo? Esse é o maior fechamento. Então, aí vamos lá. Opa, outro substituiu. Então, fechamento é esse cara aqui agora. Opa, um fechamento para dentro. Faço nada. Dois, gatilho de compra aqui. Tá vendo? Aí não ativa, desloca gatilho. Mais outro. Opa, em cima da 9. É perfeito isso aqui, né? Imperdível, ó. Tá vendo? Aí vem, ativa e não anda. Volume bom, deixou um candle não muito legal, mas stop aqui na mínima, tá vendo? É aquele trade também que a gente vai tentar antecipar de alguma forma o rompimento da 200, tá vendo? A gente vai tentar pegar o rompimento da 200. O papel tem espaço para voltar, tá? Ó. M dia 3. O bom da M dia 3 é a piraquê, aquela bolachinha é boa, hein? Ambev, nossa, que semana horrorosa para Ambev, mas não vejo nada também. Vamos ver se deixou alguma coisa no semanal aí, no diário. Deixou nada. Açaí eu comentei, Gemate também e Pecar, sem chance. Papel esquisito. Consumo não um ciclo. Vamos lá. Direcional, olha lá, 9,3 de compra. Ó. Ativou, stop tá aqui embaixo, deixa andar. Uma hora estopa, né? Ó, uma hora reverte, tá? Mas por enquanto. E no diário, o que que tem no diário? Olha lá. Correção limpinha para média de 9, ó. Limpinha para média de 9, ó. Limpinha para média de 9, ó. Comprinha aqui, stop aqui para baixo. Leve. Não. Vivara. Também não conseguiu romper lá em cima. Cure. Olha lá. Correção para média de 9, mas está bem esticada, né? Ó, o semanal deu entrada lá, ó. Tá vendo? Semanal deu entrada aqui, ó. Aqui não. E aqui, Cirela. Não, não. E Mundial não. Vulcabras. Ah, vou tá quietinho nos R$ 19 aí a semana inteira, hein? Moura do Bex, ó lá, em cima da 21, região de topo anterior. Mas eu acho muito esticado esses papéis, cara. Felizmente, eu sou meio bundão. Tenda, deixa eu tirar o zoom da tenda aqui, vamos ver. Olha lá, tenda também. O que que tem na tenda aí? Vamos lá, ó. Volta a replay. Olha lá. Perna de alta, perna de alta. Opa! Ó, um bebê abandonado. Difícil de ver, hein? Esse padrão aqui, ó. Bebê abandonado aqui, ó. Difícil de ver. Aí, opa, um fechamento. Dois, gatilho de compra aqui em cima. Se superar, comprinha com stop aqui embaixo. Tá feio não, hein? Meio esticado, né? Eu acho meio esticado, mas não está feio, tá? Porque aqui tem uma questão interessante, né? O mercado faz, ó, onda um, opa, ó. Onda um, onda 2, onda 3, aí correção em ABC. A, B, né? Correção em ABC vem de novo. Onda um, onda 2, se for, né, mais uma onda aqui, é uma onda que costuma ser grande, né? Costuma, né? Não é certeza. Plano e plano também, ó, setup de correção para média de 9, se superar a máxima aqui, ó, comprinha, stop na mínima, né? STC, comentei. Câmbio não. MYPK também. Nossa, muito feio, tá? Indústria, né? Indústria. Indústria é difícil de carregar com juros altos, tá, pessoal? Track and field, não. Lave. Ó, Lave 3. Também, ó, corrigindo para média de 9 lá, ó. Também, ó. 9,3 de compra. Aqui, ó. Alpa, eu comentei. Aqui não. Even. Even não. Even virou, né? A média para baixo aqui, ó. Mas não. Vira, né? A média para baixo. Então não. Não ficou muito legal, não. Aí, mico, vamos ver, MRV. Ó, correção também, para média de 9. Média de 9 tá subindo? Vamos ver, ó. Ó o número dela aqui, ó. 7,28. E a do lado? 7,28. Então tá. Então, gatilho de compra aqui em cima do MRV, se ativar, stop aqui embaixo. Essa é outra também que entra naquela compra meio contra-intuitiva, né? Porque você compra perto de resistência, ó. Mas é sempre nesse pensamento. Se você acertar o rompimento, você pega o trade, cara,
do começo ali, né? Você acerta um excelente payoff aí no trade. MRV, JH, não, né? Andou muito, Mitre. Também não, Melk. Também não. Volume bem baixinho, né? Dessa Melk. Não me chama muita atenção, não. Vamos ver o que mais aqui. HBOR. Não, também. Gafisa, menos. Daqui para baixo tem só PDGR, né? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. E a Mel? Também não tem nada, não. Consumo cíclico, construção foi embora. Varejistas, vamos pegar aqui. Aqui, muita história triste. Show, que de show não tem nada, né? CVC, papel fechou feio na semana, hein? Smart Fit. Ah, foi o engolfo de baixa que eu comentei. Conga La Conga. Conga La Conga testando, né? Ó, um rompimento aí. Mas tá bastante espaço ainda, né? Se a Conga rompeu esses 3,40 aqui, ó. Aí é imperdível, tá? Anin, comentei, gráfico mensal. CCD também, eu tenho, né, um cenário de rompimento de bandeira de alta para continuidade, nem andou, nem desandou. Tá aí ainda também, tá? E esse aqui mensal, tá? Esse aqui no mensal, ó. Olha lá, 9,3 o mensal de compra. Tá vendo? Tirar aqui, ó. Olha lá. Perna de alta, um fechamento, dois para dentro. O gatilho tava aqui, ó, no mensal. Aí. Opa, não ativou, desloca gatilho. Mais um. Ativou, tá vendo? Ó? Aí o stop tá lá embaixo. Aí tem que esperar fechar, né? Aí é um mês aí, tá vendo? Ser. Olha esse mensal, né, da Ser. Esse mensal foi bonito, ó. Ó. Esse mensal foi bem bonito, ó. Perna de alta, um mês, dois. Gatilho de entrada aqui, ó. Ó, não ativou, desloca gatilho. Aí, ativar. Pancada, hein? Pancada esse papel. A Ser educacional foi a que mais andou, ficou mais bonita aí. E Duque, não andou, rente. R$ 39, não vejo nada. Movida, também. Gráfico, não vejo muita coisa, não. Vamos. Vamos perder o fundo. Alertei lá, ó. Triângulo descendente da Vamos. Posso pegar lá, ó. Vamos 3. Eu vou pegar lá no meu Telegram lá, ó. Se você tem Vamos na carteira, você ia ficar esperto, ó. Ó lá, coloquei aqui, ó. Ó lá. Vamos, papel perdendo suporte interessante, ó. Coloquei aqui, ó. Coloquei na segunda-feira, lá, ó, dia 30, tá vendo? Ó, ó lá, papel, ó, rompimento, foi embora, tá vendo? Ó, você que gosta de trade aí, você estaria pegando umas análises lá no meu grupo lá. Entrem lá, pessoal, não esqueçam. DOTs, não CA. Até tem, né, a correção para as médias ali, é bem bagunçada, né? Tá vendo? Ó lá, bem bagunçada, foi, voltou, foi, né? A briga forte aí nesse gráfico aí dela. Vamos só acompanhar a CA. A Azar perdeu também fundo. Acho que eu postei o da Azar também, hein? Azar 3. Deixa eu ver se eu postei também, não. Da Azar 3 eu não tinha colocado, não. Achei que eu tinha colocado, mas não tinha, ó. Mas, ó, de qualquer forma, rompeu, tá? O suporte, canal de baixa, vaziozão gráfico, ó. Papel tem muito espaço para cair, tá? Fechou muito feio as A3 aí. Guar, não. Nada, Amar menos, né? Lojas Renner, tá? Infelizmente perdeu aí um ponto de suporte importante. Eu tava mais otimista com esse papel, ó. Tá? Fechou muito feio na semana, tá? Essas varejistas aí. Bahia, não. Magalu, falei, né? Magalu, a última esperança da Magalu é essa 21 aqui, ó. Da Magalu. Essa é a última esperança da Magalu, né? Que aí seria movimento de alta, correção para média e retomar, tá? Se perder aqui, também fica bem feio, hein? Esse aqui, SBFG, não. Essa aqui dá para ficar de olho, né? Semana que vem fizer aqui, ó.
né, ó, deixar um candle por aqui assim, ó. Aí dá para colocar, né? Porque aí, ó, perna de alta, um fechamento, fecha o segundo. Deixa aí por enquanto. A gente vai monitorando de longe. Aí Pets que não andou, nem desandou também. Liquids. Não, sem chance. Só história triste aqui também. Saúde, vamos lá. Viveu? Não. Raia Drogasil? Menos. É, melhorou, hein? Não sei, deixa aí. Vamos acompanhar só. Não ia colocar na grade lá, mas não vou colocar não. Triner não. Ipera também não. PNBL não. Blau, menos. Blau só se aqui, ó. A Blau é aqui pra cima, tá, ó. Da Blau eu até tenho um alarme aqui de rompimento já também, ó. Vou deixar três setinhas aqui, porque, cara, aqui é rompimento forte, tá? Forte. R-Door foi embora, né? Ô, dó que eu dei esse papel, hein? Esse se deu uma dó que eu não consegui pegar esse rompimento. Quando ele voltou muito para baixo aqui, saiu as tarifas lá dos Estados Unidos. Eu achei que o mercado aqui não fosse voltar a andar tão cedo. Quali. Esse papel tem uma andada, né? Também é outro, tá vendo? Perna de alta, um fechamento. Se aparecer o segundo fechamento aqui, ó, tá vendo? Aí seria a comprinha aí, tá? Quali 3 Onco, não. Odontoprev, ó, Odontoprev deu, tá vendo? Gatilho de compra aqui, ó, tá vendo? Não andou, stop, fica quieto lá embaixo. Ó. Vamos voltar a replay, ó, de novo, ó. Olha lá. Pancada de alta, ó. Um fechamento, dois, tá vendo? Aí a entrada tava aqui. Não aciona a entrada, tá vendo? Não aciona a entrada, desloca gatilho. Aí ativou, tá vendo? Stop aqui embaixo. Então andou, hein? Esse papelzinho andou. Quali. Qualicorp. Não, olhei também, né? Eu tô olhando de baixo para cima. Odontoprev, da Asa, não. Apvidas, também não. Fleury. Fleury, resistência lá, né? 16 pila. Eu acho que vale a pena descascar esse papel aí, quem tá no lucro. Aura, aí, vamos lá, saúde é isso. Tecnologia da informação, INTB, Intelbras. Não, papel veio para suporte, mas não vejo nada também não. Multilaser, menos. Positivo. Nossa, não se recuperou esse papel, hein? Esse papel não se recuperou, hein? Aí FCM, LWSA, não. Cash 3 menos. Neogrid, não. TOTS, não. Comunicações, Desk, já comentei, Telb não, Vivo, pelo amor de Deus, não para, né? Não para, não para, não para. TIM, nossa senhora, tá doido. Utilidade pública, vamos lá. Alupar, rompeu, topo lá em cima. No diário, ó, diário, correção para média de 9. Volta lá o replay, ó. Né, ó, afastamento da média, ó. Afastou, um fechamento, dois. O gatilho tá aqui. Ativou? Não. Desloca gatilho. Olha lá. Aí não ativou, desloca de novo o gatilho. Tá vendo? Mas pega meio esticado, né? No semanal lá. É um rompimento, tá? É um pivô de alta bonito aí. O Lupar tá com recomendação de compra da casa e tal, mas. Áurea, eu comentei. Semig. Semig com cara de range, Copel. Será que é um topo duplo de Copel? Elete. Andou muito, né? Sem chance. Andou muito, andou muito. EQTL. Olha lá, será? Topo duplo também, né? De Equatorial? Engie. Não, Light. Não também, Neo. Ó, na energia, correção para média de 9 lá, mas muito alto, né? Muito alto para entrar. Engie 11, 50 pila. Taezinha, 36 e pouco, hein? Também, acho que tá meio puxado aí também. ISA, não conseguiu romper resistência, ó. Da ISA 4 lá. Anunciou dividendo, né? Esses dias. Ambipar, hein, ó. Ambipar só precisa ser meio louco da cabeça para fazer essa venda aqui. Mas.
Eu só não faço porque eu não tenho, não é questão de coragem, né? Ó, stopzão de 30% vai dar vontade de fazer. É que eu acho que tava muito caro o aluguel da Ambipar também, né? Deve ter subido muito as taxas de aluguel da Ambipar. Porque, ó, vendaça, tá, ó. Cadê o espelho aqui, ó? Ó lá. Traço o espelho aqui no meio, ó lá. Sobe desse lado e devolve desse lado, ó. CSMG, né? Não para, sem chance. Sabesp. Foi embora também. ORV não. Sapre. Será que a Sapre vai ser um cup and handle, né? A Sapre deu uma estopada ali. Mas poderia ser, né? Ó, cup e handle. Tá vendo? Semanal vai ficando com uma cara lá. Vamos ver como é que desenrola essa semana. Isso daí dá vontade de eu entrar de novo desse papel. E por fim, o setor financeiro. O setor financeiro. Vamos lá. O setor que tem mais peso aí no índice. A BCB4, testando ponto forte lá em cima. Basa não, BMG. Ó, sinal de. Não é topo, né? Mas deixa aí uma sensibilidade de uma possível venda. Bepan, não. Banrisul, não. BBDC. BBDC deixou um engolfo lá de baixa. Tá vendo? Não conseguiu ficar para cima dos R$ 18, mas não invalida essa tendência de alta desse papel, e não. BRBI, né? Alertei também algumas vezes aqui nos grupos. Banco do Brasil, ficar esperto com esse Banco do Brasil, hein, pessoal? Ó, esse Banco do Brasil aqui, ó, se ativar esse OCOI, esse ombro cabeça ombro invertido, a projeção dele é essa daqui, ó. A projeção dele é essa daqui para cima, ó. O alvo de 100% seria lá nos R$ 27, tá? Aí a gente olha 27, pode dar um pouco mais. Por quê? Porque tem gap para fechar lá em cima. Ó. O fechamento do gap é só lá nos 28,90, tá? O papel fica bem bonito, hein? É esperto aí com o Banco do Brasil, hein? BPAC, também não tenho coragem de entrar. Banco Inter também não. Itaú, cara de range, não conseguiu romper as máximas aí. Itaúsa. E percebam, tá? Que quando eu tiro o dividendo do Itaú, é mó pontaço os R$ 39, mano. É mó pontaço. Itaúsa. Não passou também. Aqui é Mico, Pini. Banco Pini. Vejo nada não. Santander. É zona de resistência, né? Tem o que falar, tá? Papel de range, Santander. B3SA também, vejo nada. CSUD também não. XPBR menos. PBSE eu comentei. Caixa Seguridade foi lá nos 15 pila. Foi testar a resistência de consolidação. Porto Seguro, até que enfim, esse papel abrindo uma correção aí para a gente pensar em se posicionar nele. IRBR, vejo muita coisa não. E o IS, né? Não conheço esse papel, andou bem. Esse setup de compra ali ou venda, olhando por análise técnica, o papel não tem, pessoal. Então é isso, tá? Fechamento aí semanal para vocês. Mais um fechamento feito. Acho que ficou tudo analisado e, né, mais um vídeo entregue aí para você que não está nos meus grupos, entra nos meus grupos, não conhece meu trabalho aí, me segue nas redes sociais aí também, que você consegue entender um pouco mais, né, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, quais são as nossas opiniões e talvez aí te ajude. Pessoal, um grande abraço e até mais.